Centenas de taxistas fizeram hoje uma manifestação pelas ruas da capital. Entre as principais reivindicações da categoria está a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo. Logo no início da manhã desta quinta-feira, uma fila de táxis já tomava conta da Avenida do Samba, no bairro Dom Pedro. Outros protestos também foram feitos em vias principais da capital, como a Avenida Torquato Tapajós. Por volta das 10 horas da manhã, um grupo maior se reuniu em frente à prefeitura na Compensa. A manifestação foi para chamar a atenção do prefeito Arthur Neto. O movimento contou com o apoio de mototaxistas. O trânsito na Avenida Brasil ficou totalmente parado e um enorme engarrafamento se formou. É o Etios aqui, ó. As duas categorias querem a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo. Na Câmara Municipal de Manaus já tramita um projeto de lei que visa melhorar somente a qualidade desse serviço. Mas isso não atende às reivindicações dos trabalhadores. Eles querem que, de fato, seja estipulado um limite na quantidade de motoristas de aplicativos que possam atuar aqui na capital. O que nós estamos querendo é que coloque uma limitação, porque para táxi é limitado, mototáxi é limitado, o urbano é limitado, todos nós somos limitados. Então, assim, nós não queremos que tire, ninguém está pedindo para tirar, mas nós queremos uma concorrência justa e equilibrada. Que haja, acima de tudo, a regulamentação e uma fiscalização rígida, porque não adianta regulamentar e não fiscalizar. Durante as reivindicações, o diretor da SMTU quase foi agredido. Uma grande confusão começou e a polícia militar precisou intervir. Um carro do Manaus Trans que passava também foi alvo dos manifestantes. Minutos depois, o diretor conversou com as categorias, escoltado pela polícia. Nós vamos conversar com as lideranças da prefeitura para que o mais rápido possível vá para a Câmara. Porque isso interessa para mim também. Não interessa para mim estar aqui e vocês estarem aqui. Não interessa para a cidade, não interessa para ninguém. A Câmara Municipal de Manaus divulgou que o presidente da Comissão de Transportes, Rosivaldo Cordovil do Podemos, garantiu que na próxima segunda-feira vai até a Prefeitura para pedir celeridade no envio da matéria. Disse ainda que após a chegada da mensagem, a Câmara vai propor uma audiência pública para debater o assunto. Corpos do cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, podem ser removidos pela Prefeitura ainda neste semestre. A ação foi confirmada pelo município e vai ser voltada a túmulos com os cadastros desatualizados. Essas duas amigas que preferiram não se identificar foram visitar os túmulos dos irmãos que morreram há mais de 4 anos e ficaram surpresas com a notícia de que eles podem ser desenterrados. Que a Prefeitura tinha lançado uma nota no Diário Oficial que as quadras de 21 até 64, lá do final, elas iam ser removidas e ia ser feito um ossódromo para colocar todos os nossos entes queridos num saco e jogado dentro do ossódromo. E as quadras que pertenciam à nossa família ia ser vendido para outras pessoas e agora iam ser pagos mensalmente. De R$100 a R$150, a taxa que a Prefeitura ia acordar para ver qual era a taxa que seria mais cabível nessas sepulturas para pagar mensalmente. Elas também não sabiam que era necessário atualizar o cadastro dos irmãos a cada 4 anos. É uma falta de respeito com o ser humano, por mais que já esteja morto, mas todo ano a gente tem aquela lembrança de vir, né, fazer referências a eles. E porque se for o caso de parcelar, a gente pode pagar, porque eu jamais vou querer que desenterre o meu irmão, ela também é o irmão dela, ou então as outras pessoas que estão aí. Uma lei municipal de 2008 estabeleceu que todas as concessões feitas em cemitérios aqui da capital a partir de agosto daquele ano seriam temporárias, por apenas 4 anos. Mas como ao longo desses anos não havia nenhum local apropriado para colocar os corpos depois deste período, as famílias puderam prorrogar o tempo de uso do espaço. Mas agora 2 ossários públicos estão em fase de conclusão. Este é o individual e tem a capacidade para guardar os restos mortais de mais de 8.000 pessoas. O espaço vai ser pago com preço ainda a ser definido, mas abrigar familiares neste outro prédio depois do tempo de concessão vai ser gratuito. Onde os restos são colocados em uma bolsa específica para isso, que tem o nome
corriqueiro de sacos de ossos, elas têm uma etiqueta, são devidamente identificadas e fechadas, e colocadas em gavetas, prateleiras também identificadas, ou seja, os restos são localizáveis a qualquer momento. O processo deve começar em abril deste ano e os primeiros restos mortais a serem transferidos para os novos locais vão ser os que estão com cadastros desatualizados. Segundo a Secretaria de Limpeza Pública, a medida é uma alternativa para resolver o problema da falta de espaço nos cemitérios da cidade e não deve afetar quem comprou concessões permanentes antes de a lei entrar em vigor. Nós vamos iniciar, sim, por aquelas sepulturas que nunca mais tiveram procura por parte dos familiares, o que é muito lógico, não é? Afinal, se uma família nunca mais voltou para procurar a sua sepultura, é porque realmente aquilo, ou a família deixou de existir, ou aquilo não é algo tão relevante assim, não é? Então, é preciso ver isso com muita tranquilidade. Os ossos estarão muito bem guardados, muito bem identificados e não há nenhum risco de extravio ou desaparecimento. Começou ontem a campanha de aplicação do medicamento contra o vírus sincicial respiratório, VSR, que atinge principalmente bebês prematuros e menores de 6 meses. O vírus é ainda mais comum nesse período chuvoso. A meta da Secretaria de Saúde é atender 550 crianças este ano e os pais e responsáveis já podem procurar as maternidades públicas e o Hospital Francisca Mendes para receber o remédio. A Prefeitura de Pauini decretou estado de emergência por causa da enchente do Rio Purus. A Defesa Civil já começou a cadastrar as famílias e as casas da zona urbana e rural que correm o risco de serem afetados pela cheia. Elas devem ser levadas para as escolas e a uma quadra de esportes do município. E a polícia apresentou hoje o autor dos disparos contra o advogado Armando Freitas. Ele nega o crime, mas um vídeo, testemunhas e o trabalho do Serviço de Inteligência constataram que Diogo Moraes foi o responsável pela morte do advogado em maio do ano passado. Ele, inclusive, já estava preso por porte ilegal de arma. As investigações agora são para descobrir quem foi o mandante do assassinato. Instalações irregulares e falta de manutenção em redes elétricas podem ser a causa de incêndios. O alerta para esse tipo de problema voltou desde que 10 adolescentes morreram no centro de treinamento do Flamengo por causa da suposta pane em um ar-condicionado. Instalar o ar-condicionado de forma errada ou até mesmo deixar de fazer a manutenção periódica. Não parece, mas pode causar um incêndio. O ar-condicionado ele não pode ser instalado de qualquer jeito. Não é qualquer lugar que eu possa instalar um ar-condicionado. Então, o profissional adequado e capacitado para isso, ele vai sempre procurar o melhor lugar, a altura, o espaçamento necessário para que eu faça a instalação desse ar-condicionado. O risco aumenta se as instalações elétricas forem antigas. O aparelho exige uma tensão mais forte e, como normalmente fica ligado por muito tempo, podem acontecer surtos na rede. No dia 8 deste mês, um incêndio no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, fez 10 vítimas. Todos meninos entre 14 e 15 anos de idade que jogavam na base do clube. A tragédia pode ter acontecido por um problema no ar-condicionado. É por conta de tragédias como essa que está em vigor há um ano uma lei que obriga prédios públicos e privados a fazerem a manutenção na rede de ar-condicionado. As instalações devem obedecer a parâmetros da Anvisa e da ABNT. Mesmo com essas obrigações, incêndios dessa natureza continuam acontecendo. Segundo este major do Corpo de Bombeiros do Amazonas, a maioria das ocorrências atendidas pela corporação são causadas por problemas na rede elétrica. Isso inclui as panes nos aparelhos de ar-condicionado. Como vivemos numa região de um clima quente, as pessoas sempre querem deixar o ar-condicionado ligado e não se mantêm presentes no local. Isso faz com que aquele equipamento pode vir a aquecer, pode começar um princípio de incêndio e não tem ninguém para intervir. Por isso, não dá para abrir mão da manutenção periódica, que deve acontecer de 6 em 6 meses. Faça a checagem de toda a fiação elétrica do equipamento
para verificar a oxidação, carbonização, se por conta da folga desses parafusos já não está havendo o princípio de aquecimento ou carbonização dos condutores elétricos do equipamento. A seguir, escolas de samba começam os ensaios técnicos para fazer os últimos ajustes antes do desfile já na semana que vem. Agora são 7h42, a Crítica na TV volta já.